Olá a todas e todos e todes que estão mais uma edição do projeto Café com Artista. Essa é a nossa última edição na Mostra Diálogos no Silêncio e a gente vai estar contando com a participação de um artista muito querido para nós, de dois, na verdade, que é o Paulo Meira e o Lucas Mariano. Eu vou estar apresentando uma mini bio desses dois artistas inicialmente. Só para quem ainda não está, se é a primeira vez que está vendo o projeto, ele tem assim sempre essa mesma possibilidade do artista que está expondo com a gente convidar uma pessoa que de alguma maneira ou colaborou com o seu trabalho ou que está de alguma forma entremeando a pesquisa, ou um curador, enfim, pessoas que possam estar cruzando esse caminho do processo. E a gente vai estar hoje com o Lucas Mariano, que é um desses artistas que estão em processo de construção também, em parcerias, em trabalhos que o Paulo já vem realizando. E para a gente vai ser um grande bate-papo de encontros, de amizade, de afetos, assim, nessa noite. Eu vou começar lendo a mini bio deles, para que depois a gente deixe eles mais à vontade para se apresentarem ao longo do próprio diálogo. Bom, o Lucas Mariano é técnico em design pelo Cefet, bacharel em artes visuais pelo UFPA, é um multiartista com capacidade de produções, ampla experiência em design, web design, direção de arte, em organização de eventos e planejamento cultural, é cofundador do Qualquer Coletivo, onde desenvolve há 10 anos criações artísticas para galerias, publicações, para rua e internet, participa do grupo LabAmp, onde desenvolveu a pesquisa sobre a pele, o rio, a paisagem no território da cultura, atravessando o campo da arte, que foi apresentado na ANPAP em 2014, em Belo Horizonte. Já participou de publicações de catálogos como o Arte Pará e da 31ª Bienal de São Paulo. Desenvolve em paralelo à arte trabalhos de design voltado para o âmbito cultural, onde cria capas de CDs, DVDs para artistas paraenses. Desenvolve programas em website, edita e finaliza vídeos e trilhas sonoras, desenvolve em Motion Design, experiência em direção de arte, roteiro, figurino, entre outros. Participa de organização de eventos como o Festival Amazônia Mapping, já foi premiado em salões como o Prêmio Diário de Fotografia e o Salão Chimocuís de Arte Digital. Em 2017 foi premiado com a Bolsa de Pesquisa e Experimentação da Fundação Cultural do Pará. E mais recente tem desenvolvido pesquisa, roteiro e direção para documentário e videoclipes, atuando na direção de clipes, como na produção do clipe da Gabi Amarantos, e foi professor do curso de multimídia na UFPA. O Paulo Meira, que está com a gente apresentando a obra Sábio, da série Mensagens Sonoras, ele é de Pernambuco, de Arco Verde, é bacharel em design pela Universidade Federal de Pernambuco e é mestrando do programa de pós-graduação do Instituto de Ciências da Arte da UFPA, pesquisador e artista multimídia. Na construção de sua obra faz uso de linguagens e meios diversos. Sua produção se organiza em séries que emergem de obras em vídeo performances, das quais derivam trabalhos em fotografia, escultura, pintura, instalações, entre outros. Realizou diversas mostras individuais em instituições públicas e privadas, entre elas o Centro Cultural Santander, em Recife, o Museu do Estado de Pernambuco, o Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, Paço das Artes, em São Paulo. Participou das mostras coletivas do Rumos Visuais Itaú, Instituto Cultural Itaú, da 2ª Bienal do Bairro, em Caruaru, Arte e Sociedade, do segundo 2, no Museu de Arte do Rio de Janeiro, da 3ª Bienal da Bahia, em Salvador, da 16ª Bienal de Cerveira, em Vila Nova, Portugal, e da mostra Causa e Efeito no Instituto Cultural Itaú. Atualmente realiza pesquisa acerca do potencial da experiência auditiva no campo das artes visuais, propondo o entrelaçamento de obra em vídeo performance, linguagem que utiliza desde o ano de 2000 com o meio rádio na realização de obras.
Ele vem recebendo, entre outros prêmios, o Prêmio Sérgio Mota de Arte e Tecnologia, em São Paulo, Prêmio Funarte Marco Antônio Vilácia, pelo Ministério da Cultura, a Bolsa Funarte de Estímulo à Produção em Artes Visuais, também pelo Ministério da Cultura, Prêmio Seiva de Pesquisa, Experimentação e Difusão Artística na Fundação Cultural do Pará, além do Prêmio MINC SAVE, para a realização de obras cinematográficas de curta-metragem. Possui obra em diversos acervos públicos, como o Museu de Arte do Rio, a Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, Museu da Imagem do Som em São Paulo, Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, em Recife, Museu de Arte Moderna da Bahia, Salvador, Museu de Arte Contemporânea do Paraná, Curitiba, Museu de Rijksmuseum, Sittard, província de Limburgo, na Holanda, e do Centro Cultural São Paulo, e Museu da Universidade Federal do Pará e Cinemateca Brasileira. Ai, o currículo é tão lindo dos dois que a gente até fica, ao mesmo tempo que se emociona, né, de ter vocês dois aqui, a gente, de alguma maneira, na MiniUBio, a gente fica recordando o quanto é importante, quanto foi importante a presença de um Ministério da Cultura no nosso país, né, que potencializa e estimulava a pesquisa dos nossos artistas e fazia com que a gente se sentisse, de fato, pertencente produzindo dentro do nosso Brasil. Então, para mim, quando eu vejo tudo isso aqui, me recorda de um Brasil que fazia mais sentido do que de agora, né? Meus queridos, muito bem-vindos. A gente fica super honrado pela presença de vocês. E a gente deixa vocês à vontade para iniciarem como quiserem. E a gente vai batendo papo no meio dessa noite linda aí. Tá, então eu posso começar a falar um pouquinho, assim, um pouco da minha experiência com rádio, né? Quem, na verdade, me botou no mundo da rádio, assim, eu vou falar um pouco da minha experiência mais por cima, e depois o Paulo vai criar essa narrativa, assim, mas quem me trouxe realmente para o mundo da rádio foi o Paulo Meira. Ele me convidou, acho que em 2015, para ir para o interior do Pernambuco, para a gente gravar uma produção audiovisual que chamava Mensagens Sonoras, né? E essa ideia, ela gira em torno de um roteiro de um programa de rádio, que na verdade se passa nesse lugar, nesse sertão. Então ele me convidou para ser um dos personagens desse filme, que era um personagem albino, em referência a uma outra cidade do sertão que tem alto índice de albinos, e esse albino ele tinha uma audição muito forte, então ele tem essa relação com áudio, né? Então eu acabei criando essa relação com áudio através do personagem também, assim. Então a partir daquele momento eu comecei a aprender a fazer edição de áudio e trabalhar com áudio para projetos principalmente de videoarte, de outras coisas. Então, trabalhando muito no campo da trilha sonora. Então, muitos trabalhos, por exemplo, com a Cláudia Leão, com o Paulo, editando trilhas sonoras para trabalho de videoarte. Mas mudou para mim esse projeto de 2015, que é um filme, né? Na verdade, ele foi feito como filme, mas acho que ele foi exposto lá em Recife, no Mamãe, como uma obra, né? Instalação. Esse filme nunca saiu, nunca foi editado, até hoje. Então, acho que a gente gravou em 2015, tem 5 anos que está gravado, e a gente até hoje não conseguiu finalizar aquelas coisas, né? Mas esse projeto rendeu para a gente muitos insights, assim, em relação à construção narrativa de áudio, né? Que remete muito à construção narrativa da rádio, que é uma construção do ao vivo, e também ela é diferente da narrativa audiovisual, porque ela te induz através só de um sentido, que é o sentido auditivo, né? E perceber o mundo assim mesmo, perceber o mundo através dessa radioespacialidade, assim. Então, depois de um tempo, assim, desse trabalho, acho que o Paulo vai conseguir falar melhor do trabalho dele, como eu me ensino no trabalho dele, a gente começou a fazer experiências com rádio ao vivo, de fato, assim, com antena e transmissão de rádio pirata mesmo. Elas são em larga escala para não entrar em embate com o sistema de rádio. Eu nem sei qual é o sistema regulador de rádio, mas
elas são feitas em larga escala, tipo 5 quilômetros de transmissão na FM. Então, a gente fez algumas experiências com isso, né? Muitas dessas experiências também se relacionam com a experiência que é do Arthur Leandro, que foi um professor que a gente teve, um grande parceiro, né? Que ele desenvolvia aqui em Belém a Rádio Exu. Então, que era uma rádio janela, né? Então, quando ele começou primeiramente a desenvolver essa rádio, ele chamava a gente, que era os discípulos jovens dele, para trabalhar na parte técnica dessas transmissões, né? Então, foi muito interessante ver a partir da perspectiva dele, que ele tinha uma outra noção, assim, sobre a rádio, né? A coisa da criação das vinhetas, do ao vivo, das entrevistas que são gravadas. Então, tem 1 milhão de possibilidades que a rádio te dá. E aí, a gente teve algumas experiências com a Rádio Exu Fala. Não, e aí quando tu falas da questão dessas possibilidades, né, tem uma dinâmica de edição, né, entre música, programação, que ela é muito complexa, né? Se a gente escuta, está acostumado com aquele, enfim, das rádios mais comuns que a gente costuma ouvir, a gente pensa assim que há uma certa facilidade, mas é algo muito complexo que envolve também uma performance ali por trás, né? E aí, quando você fala que foi a primeira experiência que tu teves dentro dessa questão mais do áudio do que o visual, tu vens da performance, né? Antes de tudo isso. E aí eu fico pensando que se não é uma outra maneira de performar a partir dessa experiência também, né? Total. Como eu estava falando, muda muito a perspectiva de perceber o mundo, assim, né? Porque como artista visual, né, construção da artista visual, tu sempre percebe o mundo pela visualidade, assim. Quando tu se dá conta que, na verdade, as artes visuais, elas podem brincar com todos os sentidos, não só o visual, tu começa a construir 1 milhão de narrativas, assim. E a rádio, ela tem muito esse potencial porque ela brinca exatamente com essas narrativas entrecruzadas, né? Com a coisa do gravado, a coisa do ao vivo, tipo, a referência ao público, a comunicação, porque você está falando com alguém, né? Sempre você está falando para alguém, tem esse espelhamento, né? E então, tipo, isso abriu na minha cabeça 1 milhão de possibilidades, assim. E eu acho que o Paulo pode falar um pouco, assim, porque depois de um tempo a gente começou a construir outros trabalhos relacionados à rádio, como o trabalho que ele fez na Bienal do Barro, que eu acho um trabalho super mágico, assim. Mas eu acho que ele pode falar um pouco da experiência dele, assim, porque eu acho que o trabalho de rádio dele começa antes do Mensagem Sonora, né? Ele começa um pouco antes com ele trabalhando lá no Ateliê Aberto. Então, vamos ver se ele consegue engatar aí na internet. Então, eu tive que reiniciar tudo aqui. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Natan, Eude, Lucas. Muito obrigado pelo convite do Candeeiro, muito massa. Prazer e uma honra fazer parte da inauguração do espaço aí. Então, vê só, eu ia, na verdade, fazer um apanhado sobre rádio, mas eu acho que não cabe. A gente conversou antes, não cabe. Eu vou começar falando de minhas experiências e depois a gente vai falar sobre essas outras permeabilidades do rádio, né? Eu acho mais interessante. O rádio, a minha relação com o rádio é sobretudo afetiva, né? Eu passei boa parte da minha infância, em boa parte da minha infância não tinha televisão, né? A gente escutava rádio, né? Para ver televisão a gente tinha que sair de casa, porque só tinha rádio, e a gente tinha o hábito de escutar rádio em determinados horários, e aquilo marcou muito a minha infância, né? E, assim, embora eu tenha flertado antes com o meio rádio em algumas obras, uma de 2000, né, que existe a presença de um locutor de rádio numa instalação, e a outra no filme épico culinário são presenças muito secundárias, né? São objetos, elementos que compõem um universo maior. Eu passei a
a trabalhar mais diretamente com rádio na residência Poemas aos Homens do Nosso Tempo. Isso foi uma residência que aconteceu, organizada pelo Ateliê Aberto e a Instituto Hilda Ilst, né? E isso foi em 2013. Bom, quando eu recebi o convite, a ideia é que o Poemas aos Homens do Nosso Tempo, que é um poema dela, né, fosse não um tema, mas um convite a uma imersão no universo de Hilda, né? E aí eu, em Recife ainda, comecei a ler o Contos Grotescos, Contos de Escárnios, Textos Grotescos, né? Que é um dos 3 livros da trilogia dela. E aquilo em Recife mesmo, lendo, eu já comecei a ter uma sensação de rádio, de ouvir rádio. Muito louco isso, né? E eu, bom, enfim, embarquei, tendo lido o Contos Grotescos, e cheguei em Campinas, né? E aí começamos, moramos 15 dias na casa da Hilda, na Casa do Sol, que ela construiu, né? E os 15 dias restantes no Ateliê Aberto para preparar a mostra. Quando, ainda morando na Casa do Sol, eu comecei a ter contato com o universo íntimo dela, né? De Hilda, através das pessoas que conviveram com ela, da biblioteca dela, enfim. E uma coisa muito interessante é que eu fiquei sabendo lá que Hilda tinha ela praticava a escuta que ela chamava de escuta dos mortos, né? Então tem uma matéria no Fantástico da Globo de 79 que é uma matéria sobre isso, né? Que é a escritora que escuta os mortos, né? Então ela fazia o seguinte: ela pegava um gravador, conectava a um rádio e colocava ele entre 2 estações. E aquilo ali ia gerando uma estática e trazendo... Bom, enfim, ela falava que estava escutando coisas do além, né? E isso é maravilhoso, né? Assim, é de uma fantasmagoria absurda, né? A mulher varava a noite escutando, e aí na entrevista do Fantástico, na matéria, tem o que ela escuta, o que ela isola, enfim, era um trabalho com rádio, e foi impressionante, assim, né? Isso só confirmou, assim, foi um encontro, né? Eu acho que o rádio tem muito isso, o rádio provoca encontros, assim, isso foi um encontro que aconteceu. Bom, e aí, como eu estava falando, né, nós gravamos um vídeo na Casa do Sol, no pátio da casa dela, né, que também tem imagens da casa, do jardim, e eu resolvi desenvolver um roteiro para um programa de rádio a partir do Contos de Escárnio, né, da obra literária que me causou a tal abdução radiofônica, né, assim como eu diria. E aí eu peguei o romance. Então, todos os quadros do programa, eles são tirados da obra, né? Você tem Últimas Notícias, Cartas Apaixonadas, vários quadros, receitas caseiras, né? Tudo saído da obra de Hilda, né? E ele termina com o Teatrinho dos Loucos, né? Que é também um encontro dentro do livro. O livro é cheio desses encontros, assim, né? Eu acho que foi isso que me provocou essa onda radiofônica, assim, né? Bom, pode passar, Natan. E aí nós gravamos esse vídeo, aí foi feita a instalação já no Ateliê Aberto em Campinas, né? Ele foi exposto no Cine Caverninha, que era um porão que tinha lá. Nós projetamos e fizemos um pequeno jardim de rádios, assim, né? Que transmitiam o programa, né? E eu usei um transmissor Xing-Ling, né? Que tinha alcance de 100 metros, mais ou menos, que dava para cobrir toda a sede do ateliê. Foi a primeira experiência com transmissão, né? E, assim, é uma coisa também, o rádio é muito interessante, que ele já surgiu meio que integrado, assim, né? Então, todos os artistas que participaram e curadores da residência, eles acabaram tendo a voz gravada no programa, né? Bom, pode passar, Natan. E aí, isso aí, a gente desenvolveu uma logo, né? Todo mundo ia passando e mexendo nessa logo. Pode passar. Nós fizemos a fachada, né? Tá aí Tiago Martins,
Aninha Lima, pode passar. Pronto. A gente saiu de uma fachada e veio para outra. Esse neon é a placa que foi instalada na mostra Mensagens Sonoras, que é já um projeto que Lucas participa, né? Vem participando, porque o trabalho ele continua. Bom, mas essa versão do Mensagens Sonoras, ela foi uma versão para vídeo instalação, né? A mostra ocupou 2 andares do museu. Pode passar, Natan. E a gente já utilizou um transmissor melhor, dava para chegar na cidade, e foi aumentado o tal jardim de rádios. A gente conseguiu uma quantidade maior de rádios, então ele estava espalhado pelos espaços inteiros, né? Tinha essas orelhas grandes que tem uma semelhante aí do lado de Eude, né? Pode passar, Natan. Pode passar. Sim. Bom, então, a amostra é o seguinte, ela foi composta de 5 vídeos, né? Quando a gente viajou para o Catimbau para gravar o projeto Mensagens Sonoras, que foi uma bolsa da Funarte, que Lucas participou, nós voltamos com uma quantidade grande de imagens e a gente acabou usando 20% das imagens nessa videoinstalação. Foi escrito, desenvolvido um programa, né, que fala sobre o surgimento de albinos, né, no lugar, né, nesse lugar imaginário do sertão, que tem as imagens, que tem, enfim, são 5 imagens, né. Então, nesse caso, o espectador, à medida que percorre o espaço, ele vai meio que montando as imagens, né? Já que a linha do tempo existe no som, né? É o programa de 35 minutos que tem uma linha do tempo linear. O restante das imagens são imagens que vão se alternando e ele vai, à medida que você vai, dependendo do circuito que você faça, você vai ter uma narrativa, você vai ter uma sensação, uma abordagem diferente da obra, né? Pode passar, Natan. Bom, e é engraçado, porque a linha do tempo do rádio, ela já tende a criar uma intimidade com o ouvinte, né? E uma veracidade. Mas, ainda assim, foram expostos alguns elementos que, como índices da história que estava sendo contada no rádio, né? Então, no rádio, ele narra no programa, ele narra certos acontecimentos, e a gente tem alguns índices, né? Algumas relíquias encontradas, né? Essa sala é a única clara da exposição, ela é bem, meio, assim, científica no caso, né? Pode passar. Aí tem outra relíquia, né, que é encontrado no programa, que o programa narra, que é esse crânio com essa grande orelha. Bom, enfim, esse trabalho ele foi filmado em 2015 e exposto em 2015, essa versão de vídeo instalação. É nesse momento que eu sinto a primeira necessidade mesmo de parar para escrever, para estudar e escrever, né? Eu me encontrei numa encruzilhada assim, né? Eu precisava desenvolver a novela independente das imagens, né? Eu precisaria criar uma novela radiofônica independente das imagens, né? Que é o que eu estou fazendo hoje, é uma das coisas que eu estou fazendo hoje no processo de mestrado, né? Bom, pode passar, Natan. Aí, aquele achado, né, o disco, ele é colocado na imagem, né, que são as 2 panelas. Esse trabalho, ele é tipo uma fábula, né, e ele é meio teatral, assim, porque a gente não se preocupou com efeitos, assim, né, ele é muito simples, né, a feitura dele. Tipo, é um convite à fabulação mesmo, né. Pode passar. Isso aí é o personagem, né? Que nesse programa ele é tido como albino, mas na novela atual ele já tem já se descobriu outras coisas dele, né? Porque o trabalho ele tem esse percurso, né? Inclusive na novela atual
é citada essa transmissão de 2015, né, para esclarecer certos mistérios do lugar, né? Pode passar. Esse é o personagem que investiga, né, o pesquisador. O encontro do albino, que não é bem albino, né? A gente vai ver na novela, é surpresa. Não vou contar, né, senão perde a graça, né? Quando publicar, vocês vão ver a história. Bom, e a cabeça do pesquisador. Pode passar. Isso seria a visão do invasor, né? Do alienígena. Pode passar. Ele plantando os rádios, né? O personagem. Bom, aí parou, né? Porque eu tinha falado que o Mensagens Sonoras começou a gerar uma demanda em mim de parar para estudar, para escrever essa novela, que não é uma coisa simples de jeito nenhum, assim, né? A gente vai até conversar sobre a linguagem simples do rádio, mas o quanto é complicado escrever ela, né? Daí é o seguinte, que 2015 e 2016 eu participo de 2 residências, né? As residências, elas sempre afetam o percurso das coisas. Isso é muito lindo, né? São as trocas que você vai fazer, os enfrentamentos, né, de certas realidades. E aí eu participei de 2 residências. A primeira, que a gente vai ver depois, que foi um convite de 2015, mas eu comecei em 2016, é a Rádio Catimbó Usina. Só que eu ainda estava preparando, estudando a Rádio Catimbó Usina, surgiu essa residência, que é a residência Casa B, ela foi realizada dentro da colônia Juliano Moreira, né, do Polo das Artes, que é ligado ao Museu Bispo do Rosário, e é um polo frequentado por usuários e pessoas que frequentam, que vão ter cursos, né, não são de internos, né. Mas antes de ir, a minha proposta, a gente tinha que fazer uma proposta, era não gravar imagem nenhuma lá, né? A não ser, eu gravei imagens, mas eu não gravei imagem de ninguém, né? A ideia era só gravar a voz, né? Assim, um ledo engano, assim, porque a voz, ela fala, ela diz tanto sobre a pessoa quanto a imagem, até mais às vezes, né? E aí, de fato, eu venho tendo uma grande dificuldade com esse material, porque é muito delicado você retratar pessoas em situação de vulnerabilidade, porque esse pessoal que vocês estão vendo, eles são usuários, eles são pessoas tranquilas, mas a realidade dos internos, né, que são 5 grandes hospitais, é uma realidade muito dura, né, uma realidade de silêncio, uma realidade muito difícil, né? E eu que acabei, ainda guardo esse material e trabalho ele, né? Mas o que acontece no processo é que cada artista que participou da residência desenvolveria uma oficina, uma atividade com eles, né, com os frequentadores e com internos também. E aí, nessa oficina, é que surgiu a grande surpresa, né? É que eu levei conteúdos que eu estava desenvolvendo sobre rádio, né, algumas informações, coisas bem práticas, né? Tipo, saber o que é sonoplastia, saber o que é paisagem sonora, o que é objeto sonoro, né, para eles, né, para os internos e os frequentadores. E eles resolveram criar uma rádio, né? E aí... Pronto, aí eu já estava na Estiga e a gente começou, e eu ajudei a desenvolver o mobiliário, né, da rádio, a buscar um transmissor barato, encontramos logo um lugar para fazer estúdio, né? Quer dizer, eles... essa situação que antecedeu até a próxima, né? É uma obra que nesse caso, eu participei da elaboração dela, né? Mas que ela é mantida por outro, né? A razão de existir, de ser dela são os usuários, o pessoal fazer o uso dela, né? Bom, mas a Rádio Delírio Cultural, ela nasce da necessidade de fala dessas pessoas. Eu não devo deixar de dizer que o silêncio, na realidade do manicômio, a realidade que eu falo nos hospitais de internos,
ele é um fator muito, muito importante, né? Assim, é muito claro, né? Que existe, se a gente aqui fora tem problema com a fala, que imagina, né, eles, né? Enfim, mas essa experiência, ela foi a primeira que vai dar uma mudada assim grande na minha pesquisa. Bom, enfim, eu voltei da residência e eu soube que foi colocada no ar a Rádio Delírios Culturais. Logo no final de 2016, com o golpe, transmitir até o final de 2016 e pararam. Provavelmente porque a política do governo golpista, né? Ele já começou aí um sufoco com o sistema, né? O sistema manicomial como um todo, né? São dificuldades, né? Quando eu saí de lá, logo a gente estava vivendo o processo do golpe, né? No primeiro ano do Temer, ele deu houve um corte geral no sistema manicomial, no sistema de saúde psiquiátrico, né? E, inclusive, não só um corte, como uma tentativa de retroceder no processo de desinstitucionalização dos internos, né? Porque o trabalho todo nesses 5 hospitais é de reintegrar essas pessoas, não é de mantê-los, né? Então, a partir da reforma de 80, o sistema começa a trabalhar com a ideia de preparar o sujeito para ele sair do regime interno, né? E aí o novo governo ele vai sufocar essas iniciativas, né? Como o Polo das Artes e outras, né? E aí vai haver problema, né? Houve problema, eles precisaram parar. Entende? Isso é uma crescente, né? Com o novo governo, mais ainda, né? Sim, é isso. Mas o fato dela ter surgido, Delírios Culturais, é muito bacana. Você vai lá no YouTube, coloca Delírios Culturais, que tem lá a transmissão deles. É tudo feito por eles, assim, entendeu? É muito lindo. É bonito porque cria essa independência, né? O projeto, como eles se sentem pertencentes e levam adiante, né? E a continuidade, às vezes, talvez até fuja do teu próprio, não controle, mas assim, porque você vai percorrendo outros caminhos, né? Mas o caminho que você deixa ali, aquele rastro, vai dando continuidade com novas ações, né? E isso que é bonito, assim, no projeto, né? Que você vai deixando as vozes falarem por si, né? Quando eu estava falando sobre mudança de rumo de pesquisa, é muito isso, porque essa questão do controle, o controle é coletivo, né? O controle existe, mas ele é coletivo, não é um controle mais de um indivíduo, né? Você lança a proposta da obra para ela ser desenvolvida, para ela ser usada, né? A gente vai ver esse exemplo mais claramente nesse próximo, né? Que aí você propõe a obra, mas a obra, ela para existir, ela precisa da coletividade, né? Senão ela perde sentido. Entendeu? Quer dizer, não adianta você... já aconteceu isso na década de 40, 50, eles tinham uma difusora na colônia Juliano, que tocava música infantil e contava historinhas, né, de infantis, tá entendendo? De umas difusoras, de uns alto-falantes. Quer dizer, uma coisa completamente... o sujeito era passivo na história, né? Aí, assim, isso não é rádio, né? Rádio é outra coisa, né? Você pode até usar um equipamento de rádio para fazer uma operação dessa, mas depois da história que a gente tem do rádio, é impossível você pensar em rádio dessa forma, né? Aí como eu falei, tinha sido começado Oi? Acho que é importante falar, assim, que eu acho que não ficou claro, o que é a colônia Juliano Moreira, assim, o histórico de lá, assim, eu acho que para quem está ouvindo não vai entender muito que é um espaço manicomial e que tem esse espaço da arte, com o Arcebispo do Rosário, né? Acho que é um espaço interessante da arte, né? Sim, então, é engraçado, é interessante falar isso, porque a colônia Juliano Moreira, ela foi construída ocupando o terreno da fazenda Engenho
Putz, como era, meu Deus? Era Engenho Velho, parece. Acho que é Engenho Velho, eu não lembro bem, né? Mas ela é fundada na década de 30, se não me engano, e ocupa essa fazenda, né? Que era uma fazenda de cana-de-açúcar, né? Que produzia açúcar e cachaça, né? E ela é composta de 5 grandes hospitais, é um lugar gigante, né? É uma região, assim, é a zona oeste do Rio, né? Ela tem 5 grandes hospitais com várias categorias, pacientes em crise, hospital de mulheres, de anciãos, né? Tem vários, um complexo de hospitais. Além desses hospitais, você tem um CAPS dentro, tem várias vilas que fazem parte desse processo de desinstitucionalização dos pacientes, né? Que eles vão alugando essas vilinhas e, à medida que os pacientes vão sendo preparados, vão aprendendo a voltar a cuidar de si, eles vão morar nas imediações, né? Então, você tem várias vilas, tem algumas vilas dessas particulares também, né? Que recebem esses ex-internos, né? Aí você tem o Museu Bispo do Rosário e o Polo das Artes, né? O Museu do Bispo do Rosário, o Polo das Artes, ele não tem ligação com o Museu Bispo do Rosário, ele é um instrumento da colônia, né? Assim como o Bispo do Rosário é outro instrumento. Só que esse projeto de residência, ele conectou o Museu Bispo do Rosário ao Polo das Artes, né? Então a residência aconteceu lá, né? Nós ficamos morando no Polo das Artes, entendeu? Foi claro. O Polo das Artes é um ateliê, exatamente, é um ateliê para frequentadores e usuários, né? Usuários que eu falo são usuários do sistema, né? Sim. Usuários do sistema de saúde e frequentadores, por exemplo, do CAPS são atendidos lá, né? Enfim, alguns internos também se deslocam para o Polo das Artes para fazer atividades artísticas, né? Eles lá têm pintura, escultura, pintura em tecido, música, né? Foi esse pessoal da música que cooptou a ideia de fazer a rádio, né? A rádio Delírios Culturais. Entende? Bom, aí, lembrando, né, Lúcia, o lugar, ele nasce numa ex-fazenda de cana, né? E aí a gente vai para outra fazenda de cana, né? Que é a Usina de Arte, né? A Usina de Arte é uma instituição civil, né? Que ela fica na Mata Sul de Pernambuco, né? Parte do município de Água Preta, e ela nasce dentro do terreno onde ficava a sede da usina, porque a usina de Santa Terezinha, por várias décadas, 50, 60, foi uma das maiores do Brasil, né? E a Vila de Santa Terezinha, que é o reminiscente, ela nasce da Vila Operária do Empreendimento, para vocês terem ideia, assim, né? Esse tipo de empreendimento de cana, ele não é do século XIX, é bom que se faça uma distinção, né? Até o século XIX, a cana-de-açúcar ocupou a Mata Norte do estado de Pernambuco. A Mata Sul, o projeto da Mata Sul, a ocupação se deu de forma mais violenta já no século XX, né? Então, essa usina, ela já é uma usina que possui vila operária, né? Você tem a sede da fazenda, os outros instrumentos, a usina e a vila operária. E essa vila operária, ela existiu atrelada à usina até 97, quando a usina quebra de vez e para de moer cana, né? E aí essa comunidade se vê completamente abandonada, assim, né? O que fazer, né? Assim, não tem trabalho, não tem nada, né? E aí isso vai ficar remoendo, né? Os evangélicos tiveram um papel de acolhimento, né? Que eles, por mais que se tenha críticas a várias correntes dos evangélicos, mas eles tiveram um papel aí, né? De acolhimento, acolheram de certa forma essas pessoas, até que em 2015 um dos donos resolve voltar para o lugar
e construir no entorno, entre a Vila Operária de Santa Terezinha e a sede da usina, um jardim botânico, né? Um museu jardim botânico, nos modelos de Iotim, né? Só que ele não constrói pavilhões, as obras são para ficar no jardim, né? É mais um jardim botânico com obras de arte, né? Bom, e aí eu fui um dos primeiros artistas residentes do projeto. Pode passar, Nathan. E aí eu já estava, né, muito envolvido com o rádio, e aí quando eu conheci a realidade do lugar, né, esse silenciamento todo, né, o que esse pessoal passou, né, a dificuldade, e esse silenciamento que não é só devido à crise, né, são 500 anos que essas pessoas lidam com isso, né, os avós, os tataravós, que lidam com a cana, né, lidam com essa relação, né. Pode passar, Natan. E aí eu logo pensei em trabalhar com a rádio, né, e esse trabalho foi muito, assim, foi muito, ele casou muito de forma muito tranquila, assim, né? Porque ao mesmo tempo que era um passo bem estranho para mim, o que aconteceu na residência, né, com a Rádio Delírios Culturais, foi uma coisa que surgiu dentro do processo. Aqui não, eu estou começando já com essa proposta de criar uma obra para ser construída, né, ser usada e construída, no caso, porque se parar ela morre, pela comunidade, né? Então, eu pensei em construir para o jardim a antena, né? Então, eu pensei numa base de antena que fosse também abrigo, né? E aí, entre os escombros da usina, existe o Parque Industrial, que é uma imagem, é uma das imagens que você está vendo aí, é do Parque Industrial, né? Está todo abandonado, é tipo um museu abandonado, de máquinas, tem máquinas inglesas, francesas, tem de tudo, né? Do período, primeira metade do século XX, né? E segunda também. E aí resolvemos tentar negociar essa peça, que isso é um vácuo, né? Isso é um secador de cana, que está completamente inutilizado, ele não serve mais para ser trabalhado, porque ele deu um problema. Se vocês prestarem atenção, ele tem umas colunas verticais. Tá vendo todos esses elementos verticais nele? Isso aí são escoras para ele não murchar, né? Porque ele trabalha com pressão negativa. E aí ele estava todo danificado. A gente tentou comprar a cooperativa, porque esse parque industrial pertence aos cooperativados, e não conseguimos negociar. Pode passar, Natan. Então surgiu a proposta de fazer ele de sucata, né? Pegar a chapa que tem, todo canto, por lá, e fazer de sucata. Fazer uma réplica de sucata. E aí, ó, a gente já tem uma imagem dela sendo colocada no alto, onde nós escolhemos montar a antena, né? Sai a parte de baixo, a parte mais pesada. A parte formal dele, ele durou de 2016 a 2018, né? Mas é um trabalho que continua, né? A gente continua fazendo tentativas para que as pessoas tomem conta da rádio, né? É uma coisa muito difícil, né? O silenciamento é uma coisa muito, muito difícil de ser quebrada, né? Então, ele durou formalmente de 2016 a 2018, quando a gente colocou no ar a rádio, né? Mas é um trabalho, é um work in progress, assim, né? Que não tem controle nenhum meu, eu contribuo, né? Eu vou lá, dou sugestões, contribuo, né? Sempre que posso, mas é um trabalho para ser mantido e usado pela comunidade, entendeu? Eles adoram a rádio, apesar da rádio, o nome incomodar muito, né? A Rádio Catimbó, porque 50% da população é evangélica, né? Então eles escutam a rádio, mas escondido, assim, do pastor, né? É coisa assim, né? Enfim, é isso, né? Mas aí ele dura esse período, ele acaba em 2018, quando a gente coloca no ar pela primeira vez. E certo? Paulo, só aproveitando, como é que funciona essas relações, assim, esses contatos, para que essas pessoas, de alguma maneira, saibam da rádio, saibam do uso dela, saibam que elas podem estar à frente disso?
Como é que se dá isso? Então, aí, veja só, a gente aqui, essas fotos que eu estou mostrando, é a construção. Pode passar, Nathan. Isso é a parte física da rádio, né? Depois que a parte física foi ficando pronta, isso aí são os queridos amigos que fizeram, contribuíram né? Eles trabalham com isso mesmo, construindo essas máquinas, né? Pode passar. Baresi, Benjamin, ela pronta, né? A rádio. Porque ela foi pintada de branco, mas aí hoje em dia ela está de outra cor, ela está completamente integrada ao ambiente, né? Feito essa parte, a gente foi agora cuidar da parte de estúdio, né? De equipamento, essas coisas. Cuidar da parte de equipamento, nós começamos a elaborar workshops com a rede de ensino, estudantes, né? Estudantes adolescentes, para crianças e adolescentes. Foram feitos vários workshops, né, com eles. Eles criaram conteúdo de programa. E aí foi no período que eu já estava aqui em Belém, então eu ficava indo e voltando. Isso não parou de acontecer. A própria usina, em convênio com o Museu de Arte Moderna, o Mamã, né, eles elaboraram vários workshops, residências, né, de pessoas de rádio de Olinda, tipo o pé no ouvido, né? Foi para lá fazer residência. Alguns meninos de lá vieram visitar o programa de Napoleão, o pé no ouvido. Foi um garoto que trabalha com criação de conteúdo sonoro, né? Produção. Fez o workshop lá. É uma luta, é uma batalha, entendeu? Foi adquirido aquele equipamento para você colocar os ouvintes no WhatsApp direto no ar. Já existe, está toda montada a rádio, né? Mas existe uma dificuldade. Ela é usada, mas ela não possui aquela coisa que torna a rádio viva, que é a linha do tempo. Que é isso que faz a rádio ser sempre singular, né? Todo projeto de rádio ser sempre singular. É quando ele tem uma linha do tempo viva, né? É incrível, é uma coisa que cria vida e vai, né? A rádio, ela transmite 24 horas por dia, mesmo que ela passe um período com banco de som, um podcast, mas é importante que ela tenha a linha do tempo se mexendo, né? Que ela seja viva. Então, a gente tem isso, mas com muita dificuldade ainda, entendeu? É uma coisa lenta que a gente vai trabalhando, né? Eu pretendo agora, em novembro, para Recife, dar um pulo lá, propor as coisas, reunir com os professores. As coisas continuam, né? Eles estão fazendo uso durante a pandemia de algumas coisas, assim, mas é muito difícil, porque o silenciamento foi justamente o que me fez vir estudar, né? Assim, foi justamente se deparar primeiro com o meu silenciamento, né? Que eu também sou vítima desse colonialismo escroto, né? Desse racismo e tudo mais, né? Apesar de ser branco, eu sei que eu sou branco e tudo mais, mas todos nós somos vítimas, né? E aí, esse silenciamento, essa dificuldade da fala, tanto que presenciada na colônia Juliano Moreira, na Casa B, na residência, quanto aí, instigou ainda mais aumentou ainda mais a demanda de parar para estudar, né? Bom, e aí os trabalhos continuam, eu estou desenvolvendo a novela, né? E outros programas, é uma série de 5 programas, e o último a gente vai colocar ele nessa situação que eu falei de linha viva, né? Porque a ideia de Rádio Catimbó, ela é diversa de uma rádio fixa, né? Tanto que aí é a Rádio Catimbó Usina. A Rádio Catimbó, o projeto que eu desenvolvo no mestrado, ela pretende ser uma rádio fantasma, como eu chamo, né? Como foi a montagem, Lucas, da Bienal do Barro, né? São aparições, né? Que a gente pretende continuar fazendo no Áudios Furos. Ela aparece aqui, aparece ali, e assim vai, né? Então, as ações que eu estou trabalhando no mestrado, elas são essas ações, são aparições, né? Entendeu? Mas eu falei dessas experiências porque ela contempla, vocês viram, né? Conteúdo radiofônico para instalação, para suporte de vídeo, como rádio comunitária, enfim, são várias possibilidades
que eu ando lidando com o universo do rádio, né? Aí, nesse trabalho da Bienal do Barro, o Paulo me chamou para construir essa narrativa desse programa que ia estar exposto lá. E aí o que eu achei muito interessante da primeira ideia que ele teve, que seria um vaso de barro, né? E a gente colocaria dentro desse vaso o rádio com a sonoridade. Então, é como se aquele objeto ali falasse, né? Os antepassados, com aquela urna, né? Tivesse te falando as coisas que você precisava saber. E foi muito interessante gravar o áudio para a Bienal do Barro, porque foi como uma decupagem narrativa. Assim, a gente selecionou vários textos e falas, e um grupo de pessoas, a gente foi para o estúdio gravar essas falas, essas narrativas, e aí depois a gente sobrepujou com uma curadoria de músicas e áudios e sonoridades do arquivo do Paulo, porque acho que é interessante falar isso também do Paulo no Mensagens Sonoras. Ele era um pesquisador, né, um escavador, e tem essa coisa também do colecionador de áudios, que eu acho interessante, que é essa coisa de colecionar os áudios que se passa por aí. Então, acho que já existe nesse processo, desde que ele começou a ouvir, assim, né? Existem vários áudios que surgiram e que são muito interessantes. Um deles que eu acho mais incrível são as guaribas, né? Que foi da viagem da Cláudia, que é muito... É o som dos macacos gritando na floresta, assim. E ele tem uma potência, assim, porque parece a floresta gritando contigo, assim. Tipo, urrando para ti. Então, a gente montou esse banco de dados de áudio, que eu acho que tem áudio de todo lugar do Brasil, inclusive, e que eles constroem essa narrativa audiofônica, assim. Sim. Não, e os textos da Bienal, do programa, né? Que chama-se Cantos de Aparições, né? É muito doido, né? Porque são cantos físicos e cantos de cantos também, né? De vozes, né? De aparições, né? E o conteúdo, ele é muito doido, assim, porque ele tem Akin Membe, ele tem Eduardo Galeano, tem Krenak, tem Davi Copenau, tem vários autores. Tem um texto também da comunidade de Munduruku, né? Uma carta Munduruku, foi narrada, e a ideia do conjunto de textos é que ele trouxesse essa fantasmagoria, porque eu já estava pensando de outra forma nas fantasmagorias, aquelas fantasmagorias lá de Hilda, né? Que o rádio traz, né? Então, são os textos foram escolhidos pensando assim, por exemplo, Galeano é uma coisa meio fantasma você ler um trecho pode parecer fantasma, né? Aí é que tá, né? De As Veias Abertas da América Latina. Mas na situação que a gente estava ano passado, com o golpe da Bolívia, quer dizer, as coisas, e o que vem acontecendo, né? É como se aquele livro, ele tivesse vivo. Ele está vivo. Você vê aquele livro o tempo inteiro hoje em dia. E atualmente, há um bom tempo, você vem agravando a situação na América Latina, a situação política, né? E aí você tem também o próprio Membe, que fala desses fantasmas de vigilância, e aí vai, né? De Krenak, com as fantasmagorias dele sobre o meio ambiente, o que está sendo, a escrotidão que está sendo feita com o meio ambiente, a situação que a gente se encontra, que já é fantasmagórica, assim, já é trágica, né? Assim, entendeu? Então ele tem os textos, eles tratam dessa iminência, dessa voz dizendo, né? Falando sobre essas questões, sabe? De racismo, de meio ambiente, de degradação do meio ambiente, enfim, né? E de política, né? De golpe e tudo mais. Né? O que eu acho interessante do rádio, que é uma coisa que ele, como ele está no campo da audição, né, não da visualidade, a gente consegue conectar muito mais fácil com o invisível, né? O que está por trás, assim. E eu acho que é muito o que eu fiquei pensando muito sobre a instalação da rádio lá na colônia Juliano Moreira, é como que essas pessoas que têm questões psicológicas, esquizofrenia, bipolaridade,
tem essa coisa do áudio, né? Como se eles fossem antenas mesmo, que captam essas Sim. vozes, né? Então é muito ligado a essa coisa da sintonia em si, que eu acho interessante, assim, porque a gente fala para o invisível, mas ao mesmo tempo tem uma pessoa que escuta, né? Tem o Sim. trabalho da escuta, assim, que eu acho que é bem o trabalho da rádio, assim, é um trabalho totalmente de escuta. Até para quem está criando rádio, as pessoas não percebem que parece que a pessoa tá só falando, mas o trabalho de escuta é essencial para te poder se tornar um filtro, né? Um filtro fônico, assim. Sim, sim, sim. E essa intimidade que é criada é muito doido. É própria da linguagem do rádio, né? Você vê já na década de 30, Walter Benjamin faz uns programas de rádio fantásticos, assim, né? Para crianças e adolescentes, falando sobre a cultura alemã, né? Que ele estava falando para crianças e adolescentes alemães, né? De Berlim. E, assim, de uma profundidade e de uma simplicidade, assim, que você sente uma intimidade com aquilo, entendeu? Então, é da linguagem do rádio, e é reforçado por essa questão da linha do tempo, né, Lucas? Essa linguagem, ela é muito direta, é fascinante, assim, entendeu? Porque essa coisa da linha do tempo, do rádio, tá sempre presente ali, né? Que é da continuidade eterna do rádio, assim, né? Sim, Ele sim. fica ali, ele é como se fosse uma paisagem, né? Principalmente se tu vai no interior aqui do Pará, tipo, o rádio, ele é elemento crucial dentro de uma casa, assim, ele faz parte dessa paisagem. E é muito interessante essa relação do rádio aqui na Amazônia, né? Porque a gente está falando aqui, a gente está numa live, né, com internet e tal, mas é uma questão muito séria, a questão da conectividade, né, aqui. Então, imagina quando surge a rádio aqui, imagine que as portas que abriram para todo mundo, assim, né? Uma das coisas que eu acho mais linda, por exemplo, da Rádio Clube, são aquelas mensagens, sabe? Dona Mariazinha de Belém, a sua prima está mandando uma saca de farinha, por favor, compareça ao ver o peso, entendeu? E por exemplo, a coisa da guitarrada, né? É aquela música que ela chegou através da rádio até aqui, e ela foi ressignificada, né? A música caribenha, eles copiaram os riffs, ressignificaram os riffs e construíram a guitarrada amazônica. Então, essa influência do Caribe aqui, ela vem através dessa potência da rádio também. Então, se a gente for pensar nessa perspectiva histórica, comunicacional, a rádio talvez seja o primeiro, né? A primeira ferramenta assim de transmissão e audição, assim. Muita gente fala que todo receptor é um transmissor, né? Sim. Não tem como, assim, né? Aí você vê isso nas rádios mineiras da Bolívia. Muita gente fala das rádios livres da Europa, né? Itália, depois Paris, né? Mas a experiência na América Latina, ela é começou na década de 40, e ela, na década de 50, a Bolívia tinha 23 rádios de mineiros, né? Rádios, no caso, rádio comunitária, rádio guerrilha. Eles faziam enfrentamento utilizando as rádios entre si, né, denunciando aproximação de tropa do governo, esse tipo de coisa, entendeu? Então, na década de 50, né, que e depois vem a rádio rebelde, né, de Cuba, que foi super importante no processo, né, da Revolução Cubana, México, várias experiências fortíssimas, assim, né? E a gente vê até hoje, por exemplo, na questão indígena, os mundurucus, algumas tribos, elas usam a rádio para se comunicar entre aldeias, né? É a única forma de você ter uma informação, né? Então, quem está lá no topo do rio, manda um rádio para quem está na base do rio, falando que tal barco passou. Então, eu acho que é uma ferramenta muito importante além de transmissão, o rádio em si, enquanto essa comunicação invisível, né? Essas ondas invisíveis que tecem essa rede, né? Que tecem muito essa rede. E eu acho que depois de todas essas experiências, a gente fez algumas experiências de montar rádio, né? Aqui em Belém, montar rádios com narrativa. Acho que, como eu estava falando antes, muito dessa experiência também veio da Rádio Exu, que é a rádio do Arthur Leandro, né? Rádio Janela, ou Rádio Cipó, que é uma rádio sem transmissão. Ela é só uma plataforma do ao vivo mesmo. Então, a gente fez isso na UFPA,
Aí depois a gente fez a Rádio Furos de Rios, que foi um projeto remanescente de um outro projeto. Então a gente fez uma rádio que vai falar sobre esses furos de rio, sobre essa comunicação através desses furos, né? E a Furos de Rio foi para Altamira, junto no seminário, então transmitiu o seminário dos povos tradicionais. Lá a gente transmitiu cerca de 5 quilômetros com o transmissor da Rádio Catimbó, que a gente levou para Altamira. Então, existem várias experimentações que são muito interessantes, assim, que são muito diferentes. Por exemplo, quando a gente fez áudio furos aqui, a gente tinha muitas vinhetas, a gente tinha entrevista ao vivo, a gente tinha uma seleção de músicas que falava sobre a questão dos rios, né? E quando a gente foi para Altamira, a rádio basicamente funcionava como a transmissão do seminário em si. Então, enquanto o seminário rolava, a gente conectou o sistema de som à transmissão de rádio, então a cidade inteira boa parte da cidade conseguia escutar o que estava rolando dentro do seminário. E eu acho que é interessante a gente falar também sobre a regularização e o controle, né, desse espaço aéreo, assim, tipo, invisível, né? Que existe uma grande briga, assim, aqui no Brasil, que é uma guerra contra a radiopirataria, né? Então, tipo, é um domínio aeroespacial que eu acho que a gente vê, por exemplo, hoje em dia com os drones, né? Tipo, para você ter drone, você tem que ter uma carteira, sei lá, um tipo de formação, assim. E eu acho que isso é uma forma de controle e observação e opressão do governo, né? De destruir essas rádios piratas, que são rádios comunitárias, que são rádios essenciais para a comunicação, e, de certa forma, eles minam movimentos sociais com isso, né? Quando eles derrubam essas torres, quando eles destroem esses espaços de estúdio, eles vão minando as maneiras de comunicação, assim. Mas esse argumento, ele é um argumento completamente mentiroso, né? Esse argumento ele é utilizado desde a década de 70, né? Esse negócio de que os sinais de rádio vão interferir em aeronave, isso é a mais profunda da mentira, entendeu? Isso é uma maneira, como o Lucas estava falando, de proteger as oligarquias da comunicação, né? É puramente interesse financeiro e político, assim. Não existe isso, entendeu? Imagina, o drone é uma situação muito mais presente, assim, né? Muito mais complicada. A quantidade de drone que usa sinal de satélite, imagina, não procede isso. É uma grande mentira, pô. É o controle das concessões de rádio, né? Que precisaria ser mantido naquela situação da Itália e no Brasil, principalmente, né? Porque as rádios livres do Brasil, elas vão começar como das forças do final do regime militar, né? Elas começam ali 83, 84, e elas vão atuar fortemente nesse período. E depois se espalhar, né? Porque não existe. Inclusive, o Guattari fala no prefácio do Rádios Livres, né? Reforma Agrária no Ar, né, Lucas? Sim. Do Negre, do Massagão e do querido falecido recentemente Arlindo Machado, né? Ele fala que da experiência da rádio, né? Primeiro que não existe, a direita começou a falar que aquilo era moda, né? Copiada da Europa. E ele vai falar que não existe cópia quando a experiência de rádio ela é comunitária. Não existe isso, entendeu? Porque ela nasce da demanda do lugar, né? Entendeu? Então, eu acho que existe até principalmente na época da ditadura, que eu acho que é um caso muito interessante, vocês podem pesquisar depois ali no Google, satélite Bolinha, que foi um satélite que era um satélite do governo, que ele foi hackeado pelas pessoas para mandar áudios. Então, eles eram criados escutas piratas de satélite e eles transmitiam esse conteúdo via satélite, né? Que é uma galera até muito interessante. Hoje em dia eles se chamam MSST, que é o Movimento do Sem Satélite. Então, aqui na linha do Equador, em Belém, existe um grande índice de satélite, né? Eles se concentram nesse círculo da linha do Equador. Então, vem muita gente para cá fazer escuta desse satélite, né? E o satélite Bolinha, era um satélite que está até hoje. Então, você
você abre uma escuta, você vai estar lá, as músicas da década de 70 de Caetano, Chico Buarque, rolam lá até hoje. E ele, ao contrário do que diziam na época, ele não era um satélite abandonado, ele era um satélite de uso do governo, que foi um satélite, inclusive, que fez o mapeamento do radar aqui na Amazônia, que foi um georreferenciamento da Amazônia inteira para a colonização, para a mineração, e aí a galera que na época se apropriou disso colocava mensagens contra o governo. Então, acho que é interessante até esse movimento de apropriação do espaço aéreo, né? Porque de quem é isso? Não tem o ar não tem nação, né? Digamos Exatamente. assim. Ele não é terra de ninguém. Eu adoro reforma agrária no ar. Eu acho muito bacana esse negócio. É muito fácil. O movimento sem satélite é muito bom também, MSST. Sim. Mas é muito doido. E é engraçado, né? Porque isso que ele fala, que o Félix Guattari fala da rádio ser sempre uma experiência singular, né? Ela, apesar da mudança de transistor para a web, ela não muda isso. Ela continua, né, com essa carga viva, né? Essa energia, entendeu? Tanto que essa coisa dos podcasts, né, que surgiu pós-internet, ela é uma apropriação da narrativa radiofônica, né? Então são pequenos programas. Totalmente. Sim. E no caso dessa situação que a gente está vivendo, onde há conexão, a interatividade ela é bem maior, né? Se você na década de 70 tinha que pegar um orelhão e ligar para a rádio para ser escutado ao vivo, né? Hoje fica com o Zap, você faz isso, né? O WhatsApp você faz isso muito rápido, entendeu? Muito mais simples. Muito mais simples. O que eu acho interessante... Não, é porque, só uma última coisa, que nunca são projetos universais, né? Projetos radiofônicos. Isso me agrada muito, assim, né? São sempre projetos específicos, né? De demandas criadas locais, assim, né? O que eu acho muito interessante, principalmente do processo do Paulo e como eu me inseri nesse processo, é essa intersecção mesmo de procurar arte, assim, no processo da rádio, assim. Existem muitas linguagens artísticas, tipo a culinária, a animação 3D, que são consideradas sub-artes, né? Tipo assim, eu acho que a rádio é muito isso. Tipo, o locutor, ele não é considerado um artista, né? Então, tipo, quando você escuta com a escuta da arte, a locução, você percebe que, tipo, existe uma finesse ali, existe uma característica, uma linguagem. Então, assim, o olhar da arte para a rádio, que principalmente o Paulo despertou em mim, assim, né? A gente olhava a rádio como rádio, não era, tipo, o olhar artístico sobre a cultura radiofônica, né? Eu acho que essa interseção da arte é muito interessante, porque quando a gente fala da arte, a gente fala de visualidade, né? Estava falando isso mais cedo. Então, quando tu começa a olhar ou ouvir ela, né? Ouvir a arte, ela se torna outra coisa, ela cria um outro afluente para esse rio aí. E o fato de você ouvir e não ver, porque é curioso, assim, né? Como se o rádio fosse um dispositivo de comunicação mais sóbrio, né? Hoje em dia, diante de tanta imagem, tanto bombardeio Então, mas ao mesmo tempo, você escuta e o fato de você não ver libera a tua vista, né? Então, a experiência, ela também é uma experiência que se renova, porque você não é guiado por imagem, né? A radiofonia é muito comum isso. Você pode fazer outra coisa e tá elaborando discursos, né? Sem precisar parar para ficar imóvel, né? Estático. Ela é muito o sentido da obra aberta lá do Humberto Eco também, né? Pois é. É como se fosse uma leitura. Eu fico pensando, por exemplo, nas radionovelas, sabe? O que causava, o frisson que causava nas pessoas isso, porque muito mais que uma novela visual, tu imaginava, sabe? O romance, as brigas. Então, tipo, os personagens, eles eram vendidos pela voz. Tu não tinha a imagem dele. Por exemplo, então essa construção da telenovela, da radionovela, eu acho muito, muito interessante, porque tu acaba construindo a narrativa visual por ti mesmo, a partir do áudio, sabe?
Sim, sim, sim. Então, isso quem vai trazer forte é Orson Welles, né? Na Guerra dos Mundos de 38, que ele era um cara envolvido com cinema, com Hollywood, com produção de cinema, e ele vai trazer todo esse aparato, né? Essa sonoplastia mais requintada, né? E aí você vai ter paisagem sonora, todos esses recursos que fazem parte do universo do rádio, né? Que vem muita coisa de cinema, né? Total. E aí, por exemplo, quando a gente teve essa experiência, né, da rádio, e aí quando eu comecei a trabalhar com as edições de trilha sonora para os vídeos do Paulo, da Cláudia, a gente trabalhava muito com essa questão do tipo, do áudio não ser um acompanhamento para o vídeo, sabe? Ele é uma outra camada que vai revelar esses invisíveis. Então ele é é como se fosse uma contranarrativa. Então, se tu, por exemplo, tem uma imagem de um barco na beira do rio e um pôr do sol e aquela mata escura, se tu coloca o som da guariba ali, tu ouve a floresta gritando, não precisa ver a guariba, sabe? Só o som dela já te cria esse deslocamento, assim, né? E aí foi muito interessante para mim quando caiu essa ficha, né, da trilha sonora no audiovisual ser uma contra-narrativa e não ser um mero acompanhamento, começa a enxergar o cinema de uma outra forma também, né? Porque, digamos, o cinema é essa linguagem completa, né? Todas juntas. Sim, mas não precisa ser uma coisa só, né? Claro, claro. São camadas. Sim, sim. Mas o rádio acabou absorvendo muito mais do cinema, né? O rádio é bem mais permeável. É incrível. A história do rádio é fantástica. Assim, né? E é uma, tipo, digamos que é uma linguagem que era fadada, assim, né? Se tu for para pensar em mídias, né? Por exemplo, vinil, fita cassete, DVD, CD, e, tipo, a rádio continua aí, sabe? Como um dos principais meios de transmissão e conhecimento, sabe? Total. Então, eu acho que é uma ferramenta que é aquelas coisas que nunca morrem, sabe? Muda a tecnologia e ele vai permanecendo. E os limites da linguagem não são eternos, sabe? Tipo, eu tenho certeza que até hoje tem coisas a serem feitas, sabe? Muito ao contrário do cinema, por exemplo, que parece que tudo já foi feito. Tudo já foi feito no cinema, já exploraram 1 milhão de possibilidades, narrativa, performance, edição, efeito especial, e a rádio continua um vasto campo a ser explorado. Sim, sim. É porque é um universo muito mais desconhecido, né? A visão é hiperatrofiada, né? A gente vive numa civilização de hiperatrofia da visão, né? A gente está usando cada vez menos a escuta, né? Isso é um problema, né? A gente falar sobre escuta também daria outra live, né? A gente só falar sobre escuta, assim, né? Entendeu? Porque é algo que é muito... É uma outra coisa. Se você pega, por exemplo, e lê um trecho de um livro e depois você vai escutar através de uma narrativa, a percepção daquela construção narrativa é outra quando você escuta e quando você lê, né? Sim, então, sim. É outra linguagem. A gente pode ficar aqui. Não só escrever, não só ler o que está escrito, né? O incrível é quando, no caso de Benjamin e outros casos, é quando você prepara o texto para ele ser falado, assim, é como se ele fosse um texto performático, né? Da performance da fala. Ele já vem com isso, né? É o que eu tenho me esforçado muito para escrever na dissertação, né? Você chegar a essa linguagem, que é a fonética em primeiro lugar, né? É muito doido. A semântica é serva da fonética, nesse caso. Sim. E você misturar com outras falas, né? Você tem uma história para contar, você tem milhões. Claro que o romance também tem isso, mas é tudo muito colocado de forma a ser falado, né? A linha do tempo ela é respeitada, mesmo na ficção. Ela continua sendo respeitada, assim. E é ela que cria que dá essa coisa de vivacidade, eu acho, a narrativa, né? Essa linha, entendeu? Assim.
eu estava pensando assim, várias coisas, vocês falando, vem tantas imagens, né? A oralidade também ela proporciona isso, né? E aí eu estava comentando antes com o Lucas, durante a pesquisa que eu realizei em Faro, eu me deparei com uma questão que vocês até tocaram sobre uma rádio que foi fechada, e era uma rádio comunitária que servia não somente a Faro, mas também pegava Inhamundá, e que sofreu pressões políticas, perseguições, foi retirado, né, todos os equipamentos, a rádio foi fechada, e a pessoa que comandava a rádio, né, era formada por um coletivo de pessoas, e uma dessas pessoas, que é uma mulher, que é a Celiane Leal, ela, enfim, entra em todo um processo, né, de angústia, né, de depressão por conta de tudo que representava a rádio para ela e também para a construção de todas as relações que ela criava na cidade. E aí ela migra para a live. Eu estava comentando sobre isso antes, que eu disse que a primeira live que eu participei foi dentro da pesquisa, assim, com a Celiane. E ela diz, só que a forma como ela comunica na live dela é uma forma de uma narrativa presente na rádio. Porque a questão que a gente estava conversando com o Lucas, né, de que há uma performance por trás, né, que vem a partir da forma como você se comunica, as músicas que vão se cruzar com a sua fala, o que você vai estar construindo enquanto discurso, e é muito a rádio como ela vai construindo isso. Só que vem a visualidade, e ela estava, nessa conversa que a gente teve com ela estava falando sobre como ela teve que começar a lidar com uma visualidade que ela não tinha antes. A própria imagem dela, lidar com a própria imagem dela dentro dessa possibilidade da live, né? Sim, porque ela vai construindo essa imagem também, né? E de alguma forma, como vocês colocam, né? Quando a gente tem acesso à visualidade, a imagem está posta, né? Mas quando a gente não tem acesso, é a possibilidade de você construir o discurso sobre aquela imagem e construir a sua própria imagem sobre aquilo, né? E aí vem as radionovelas e vem tudo isso que vocês colocaram. Sim, como é rico, mesmo durante a gente estar tão impregnado com imagens, mas ter vias de respiro que nos possibilitem também sonhar com novas imagens, né? Sim, sim. Eu acho que o rádio é bem isso, né? E aí a gente também se colocou, né, dentro dessa atmosfera que esse isolamento tem trazido para a gente, impossibilidades de como a gente vai estar construindo uma mediação durante a própria exposição. E a gente foi atrás de possibilidades a partir de textos, né? Nós construímos durante esse último circular, que foi o primeiro circular que nós participamos, a possibilidade de mediar a partir das obras que estavam expostas aqui na exposição, né, no Diálogos no Silêncio. A gente construiu textos para essas obras e eu queria ler para vocês o texto que a gente fez para a obra do Paulo, que foi uma possibilidade de diálogo que a gente também teve durante essa mediação. Ótimo. Então, o texto ele foi produzido para a obra Sábio, da série Mensagens Sonoras, que foi desenvolvida pelo Paulo Meira em 2015. Oi, tá escutando? Alô, som? Alô, som, tá ouvindo? Já estão ouvindo? Liga a rádio, escuta o som. Escuta o barulho da criança gritando. Não, ela tá chorando. Tá gritando novamente. Escuta o barulho da máquina na casa do vizinho ao lado. Não, é do vizinho da frente. Não, é do vizinho do outro lado, da outra rua, da rua de baixo, da rua lá em cima, do outro bairro, da outra cidade, do outro país. Não, a Maquita está aqui no Brasil. Está no está no choro pela eleição desse presidente, está nos túmulos de mais de 100 mil mortes no país, está no grito, fora genocida, tira essa Maquita do Brasil.
Ei! Essa maquita. E a gente queria encerrar essa maquita. Com essa maquita. Tira essa maquita daqui, né, da minha vida. Sim, sim. A maquita que tira o som. Eu acordo toda de manhã com essa maquita dentro da minha cabeça. A gente queria finalizar, né, e agradecer a vocês, porque para a gente foi um grande aprendizado tudo isso que foi e que está sendo, né, esse estado de isolamento, e participar com artistas nesse projeto tem sido assim a possibilidade da gente, mesmo na virtualidade, se conectar com pessoas tão queridas como vocês, de reencontrar, mesmo na virtualidade, visualmente com vocês, e também de aprender tanto, assim, o quanto a gente mergulha nos processos, e o quanto vocês fazem com que a gente desperte novas possibilidades, a gente enxergar que, sim, existe outra forma de a gente viver, né, dentro da atmosfera da arte, que para a gente tem sido tão difícil, mas que há, sim, a esperança em tudo isso, quando vem projetos que fazem com que a gente acredite que a arte é resistência. Então, muito obrigado, queridos, por tudo, por essa noite de encontros, de falas e de afetos. Obrigado vocês, foi Valeu. ótimo. Foi ótimo, queridos. Adorei a conversa.